Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hoje vamos falar, amados, de adoração. Eu entendo que adoração a Deus é um assunto que é muito falado e que todos sabem, mas vamos ver biblicamente como que a adoração que Deus aceita, que Ele quer. E nós vamos descobrir que a adoração que Deus aceita tem o lugar certo e que é no templo. Ao contrário do que muitas pessoas falam, que Deus não aceita adoração no templo. Não, adoração é no templo sim. Só que nós vamos descobrir como agora nesse vídeo. Então, venha comigo. Bom, vamos começar por aqui. Ó. O lugar de adoração na Antiga Aliança. A Antiga Aliança é uma coisa e Nova Aliança e a igreja é outra, né? Então, vamos ver a adoração naquela época e a adoração agora, no nosso dia, agora na igreja. Então a adoração em Israel aqui, vamos ver esse texto aqui. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 16. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, o templo em Jerusalém. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o povo tem que ir em Jerusalém, no templo, buscar a Deus para ser atendido. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, do templo, lá em Jerusalém. Porque agora escolhi, veja que Deus é que escolheu a ser adorado lá no templo. Escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Só que tem uma condição. Qual é essa condição? Deus ia atender o povo ali no lugar que ele escolheu, no templo em Jerusalém, mas desde que o povo fosse obediente. Se o povo desobedecesse, olha aqui. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho mostrado, proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos postardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio moteja entre todos os povos. O que acontece? Deus falou que atendeu o povo em Jerusalém, no templo, desde que o povo fosse obediente. Se o povo desobedecesse aquilo que o Senhor determinou, então o que acontecia? O Senhor ia lançar da sua presença aquela casa que ele escolheu. O Senhor ia abandonar o templo, ia rejeitar o templo. Certo? Vamos agora a outros textos aqui. Sabemos que o templo, aquele templo que foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios, depois, e o povo foi para o exílio. Depois que voltaram do exílio, foi construído o templo de Herodes, onde Neemias, né, e Esdras ali construíram, deram início à construção do templo, e Herodes terminou de construir o outro templo, em Jerusalém mesmo. E o povo passou a adorar a Deus ali. Mas, veja, naquele tempo que acontecia, você pode ver o que Jesus passava ali com os sacerdotes, com os religiosos, com aquele pessoal que devia zelar pelo templo e trazer o povo para Deus, estavam afastando o povo do verdadeiro Deus. Então, veja o que Jesus falou. Jesus decreta o fim da adoração no templo material. O templo lá em Jerusalém foi feito por homens, né? Mãos humanas fizeram. E ali Deus foi adorado e Deus aceitou a adoração ali, mas
O que Jesus falou depois? Naquela conversa de Jesus com aquela samaritana que vocês conhecem já, nós vamos ler aqui para nós entender a sequência, né, da adoração do templo lá em Jerusalém e o que Jesus falou que ia acontecer com esse templo que foi construído depois por causa da desobediência do povo. Vamos lá. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versos 21 e 23. Amados, preste sempre atenção nessas partes destacadas em cor diferente do branco, que é para nós memorizar isso aqui, né? Agora veja o que Jesus falou a respeito da adoração que acontecia no templo ali, né, em Jerusalém. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer, Deus aceitou a adoração no templo, mas era para as pessoas adorarem Ele, ouvirem e obedecerem os preceitos dele, de Deus. Mas os responsáveis pelo templo, o que eles estavam fazendo? Eles deixaram de ensinar as doutrinas de Deus, o preceito de Deus, e estavam ensinando o que eles achavam mais conveniente para eles. Percebe? Então, a partir desse tempo, Jesus já previu a destruição total do templo ali. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vides, o que estavam vendo o templo? Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus já profetizou a destruição total do templo, que Deus rejeitou o templo feito por mãos humanas. Agora, o que o apóstolo Paulo falou em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui, amados, significa que acabou a adoração em templos feitos por mãos de homens, em construções. Agora, a adoração vai ser no templo que Deus construiu, que é agora na igreja, o templo da graça, o verdadeiro templo hoje, o verdadeiro templo espiritual. João 2:19 ao 21. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, em 3 dias eu levantarei. Disseram, pois, de Deus: em 46 anos foi edificado este templo, tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando o espiritual, os carnais estavam entendendo de maneira material, de maneira carnal. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que significa isso aqui, amado? Que quando Jesus falou que derrubasse aquele templo, o seu corpo que seria crucificado e seria enterrado, em 3 dias ele ressuscitaria. Então, o que Jesus falou? Que o seu corpo era o templo de Deus. O seu corpo era o templo de Deus. Muito bem. E agora, hoje, no nosso dia, o que é o corpo de Cristo? Que o corpo de Cristo é o templo de Deus. Então, o que é o corpo de Cristo hoje? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, a igreja. A igreja, amado, não é aquela que tem aquela placa lá e aqueles estatutos, aquelas coisas. A igreja é, como está dizendo aqui, que o templo de Deus é o corpo das pessoas. Então, é uma igreja móvel, uma igreja que se movimenta, não é um lugar fixo, que tem um nome lá dedicado a Deus. Não é isso. Adoração na dispensação da graça. Vimos que a adoração a Deus no passado lá em Israel, quando ainda a igreja não era manifesta aqui na terra, era num templo feito por mãos humanas. Vemos que esse templo foi destruído e que Deus rejeitou a adoração
né, nesse templo, e que Deus passou então a aceitar a adoração no templo que ele construiu. Que templo é esse que Deus construiu? É o corpo do Senhor Jesus. E o que é o corpo do Senhor Jesus hoje? É nós, as nossas pessoas. Então, onde que é esse templo que Deus habita hoje, que ele fez? É o nosso corpo, que é no corpo de Cristo. Então é no nosso corpo daqueles que estão em Cristo, que são o seu corpo. Não aqueles que têm uma denominação, mas aqueles que são o seu corpo de verdade, que ele recolheu para o seu corpo. Bom, vemos que de tudo isso Jesus decretou o fim da adoração no templo material. É a destruição do templo. Né? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Estes que adoram a Deus em espírito, não materialmente, mas que adoram em espírito, no seu próprio espírito, né? E em verdade, conforme a palavra de Deus e não conforme gostos particulares de alguém. As pessoas que escolhem, amados, adorar a Deus do seu modo, não, eu adoro a Deus assim, inventa as coisas para adorar a Deus. O que Jesus fala, vê essa adoração? Marcos 7,7. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, quer dizer, decisão de homens, vamos fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. As decisões, amados, têm que ser não por este ou aquele que tem um diploma que faz, mas que tem que ser tomadas decisões a respeito da adoração a Deus por o próprio Senhor. Como? Através das Escrituras, pegando os ensinamentos dos apóstolos, que Jesus deu os ensinamentos para eles passar para nós, e pegar esse ensinamento e adorar a Deus dessa maneira. E uma das maneiras é no templo móvel que somos nós. Vemos aqui que a rejeição profetizada, que aqui Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado do templo, como realmente foi no ano 70. O apóstolo Paulo falou que Deus que Deus que fez o mundo e todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens. E o verdadeiro templo de Deus, para encerrar, que nós vamos ver que o verdadeiro templo de Deus hoje não é aquela casa de pedra, mas é o corpo da pessoa. Como nós vimos aqui, né? Que Jesus falou que o templo era o seu corpo, o corpo de Jesus hoje somos nós. E a adoração hoje da dispensação da graça é essa, no templo que somos nós, que diz aqui, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o templo da adoração de Deus hoje é as pessoas. Vós sois o templo de Deus. Então, resumindo, o que nós vimos nesses textos? Que lá na antiga aliança, os adoradores teriam que ir ao templo, porque o templo foi construído em Jerusalém, era só lá a adoração. Então as pessoas percorriam grandes distâncias para ir lá no templo, daquele lugar que Deus escolheu. Aqui na dispensação da graça, o que acontece? Deus vem ao templo. Como assim Deus vem ao templo? O Senhor Jesus falou, Mateus 18, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então veja bem, que as pessoas se reúnem e Deus vem no templo. Vem no templo. Não é as pessoas que vão buscar Deus, é Deus que vem ali onde eles estão reunidos, em Cristo Jesus, né? Nós vemos que lá na antiga aliança, Israel, os adoradores teriam que buscar Deus, teriam que ir lá no templo buscar Deus. Aqui o que nós vimos, o que nós aprendemos que o Senhor Jesus ensinou? Que Deus busca os seus adoradores, quer dizer, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade.
Não é que vão buscar, é Deus que está procurando eles, Deus está buscando essas pessoas. A adoração lá na antiga aliança, lá em Israel, era um templo feito por homens, lá um templo material. Aqui o templo é espiritual, é o nosso corpo. Não sou eu que fiz o corpo, eu não fiz o corpo de outra pessoa, é Deus que fez. Então é o templo dele, é aqui que ele habita, é espiritual. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? Eu peço que os irmãos peguem esses textos, que meditem com mais tempo, quiserem baixar o vídeo, baixe e vejam isso aqui. Então, a conclusão a que nós chegamos, qual é isso? Que o que importa não é o local. Não é o local onde as pessoas se reúnem, porque o Senhor Jesus falou, onde 2 ou 3 se reunirem, estiverem reunidos, é meu nome. Quer dizer, onde 2 ou 3 o Senhor reúne aquelas, e essas pessoas estão ali. Então não tem lugar dedicado. Não. Tem que comprar esse terreno e construir aqui, ou alugar aquele salão que lá e ali, daí dedicar, fazer todo aquele ritual para Deus atender aquele lugar. Isso acabou. Agora é onde é em qualquer lugar, não é um lugar específico. Onde se reunirem 2 ou 3, é em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, onde a adoração for verdadeira, não for invenção disso e daquilo, mas for onde as pessoas se reúnem para entender, para aprender do Senhor Jesus o que é que Ele tem para nós os cristãos. Então não são determinações humanas, tem que ser a direção do Senhor Jesus, por isso é se reunir em nome dele. E como que se faz isso? Através do Evangelho da Graça, ensinado pelos apóstolos, porque esse é o Evangelho que foi dado para nós. Então ali nós temos a certeza, amados, que Deus estará ali, porque Ele prometeu. Que é assim. Agora, amados, se for para se reunir, inventando coisas, criando coisas novas, diferentes e tal, não. Amados, a palavra de Deus, ela dura para sempre. Não tem que nós procurar novidades. Ok? Aqui a gente termina este vídeo para não ficar muito extenso demais. Eu peço que os irmãos leiam na Bíblia, meditem ali, e então vão entender, vão poder meditar com mais tempo, que o Espírito Santo fale do coração de vocês. E era isso que a gente tinha nesse vídeo de hoje. Ok? Por aqui a gente vai ficando. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos então num próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.